Olá, meu povo! Hoje é 30 de janeiro. Perdidíssimo aqui. 30 de janeiro, 18h30. A nossa live de segunda. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Cheia de acessórios Mundo Hope, toda montada. Horrorosa, eu sei. Sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso tema é sobre trios, dúvidas, incertezas e como entender quem é o melhor pretendente. Quem nunca... vamos falar sério, vai. Sem julgamentos. Quem nunca ficou dividido entre duas pessoas? Eu duvido que você nunca tenha ficado dividido entre duas pessoas, seja na adolescência, seja na vida adulta, ou seja, hoje, no dia de hoje. Por que você tá me dizendo isso, Tamires? Primeiro, que a taxa de traição é muito alta. Segundo, a taxa de divórcio só vem crescendo. Então, sim, eu acredito que seja algo normal. Não que eu concorde, mas é algo normal nos dias de hoje. E por que isso tem acontecido com tanta frequência? Nós estamos propensos e expostos a muitos estímulos. A maioria deles sexual. Então a galera usa roupa curta sim, a galera usa decote sim, a galera usa o famoso fio dental na praia, na rua, em qualquer lugar, marcando a roupa. E os homens são muito visuais. Algumas mulheres também, porque nós temos as nossas peculiaridades. Então hoje existem muitos estímulos, muitos estímulos. E tem aquela questão da grama do vizinho ser sempre melhor do que a nossa. Obviamente porque a gente sempre tá vendo do ângulo errado. A gente só vê ali o palco, a gente só vê o show. A gente não tá nos bastidores, a gente não tem acesso aos bastidores, ao que acontece dentro da casa de cada um. E isso é bom, mas também é ruim. E o que eu preciso que você entenda? Eu preciso que você entenda que o problema não é o que você sente. O problema é o que você faz a respeito daquilo que você sente, tá? Eu quero que você esteja aberta a entender tudo que eu vou trazer aqui. Pode ser um pouco estranho, vai te confrontar naquilo que você acredita, mas é para te fazer pensar. Eu não quero que você concorde cegamente comigo, mas eu quero que você pense e analise o que eu vou trazer aqui no dia de hoje, dia 30 de janeiro, na nossa live de segunda, ok? Então vamos lá. Primeiro eu preciso te lembrar que na próxima segunda-feira, dia 6, nós teremos um evento maravilhoso, O que fazer após a traição, exclusivo para pessoas que já foram traídas. Tamires, como que eu faço para ter acesso a esse conteúdo? Eu fiz um grupo no WhatsApp, um grupo silencioso, só eu posto conteúdos lá, quase nunca. Esse grupo, já estamos mais ou menos com 30 e algumas pessoas. Eu vou abrir vaga para minha consultoria personalizada e vou abrir outras ofertas também para você que não conseguir entrar na consultoria personalizada, porque serão apenas 5 vagas. Essa semana é a minha última semana de férias, então estou voltando para o meu trabalho corriqueiro de todos os dias. E aí eu tenho que dividir o meu tempo com família, esposo, as minhas lideradas do Ministério de Louvor, igreja, alunas, cursos. Então, assim, a minha agenda vai estar muito ocupada. Fora as surpresas que eu falei lá no Story, mas ainda não contei nada, né? Pois bem. Então, eu só vou ter acesso a 5 pessoas para poder trabalhar e ajudá-las no pós-traição. Independente se você ainda está dentro do relacionamento, independente se você saiu e está solteira, eu quero te ajudar, porque eu sei que a traição ela traz uma carga emocional e espiritual muito pesada e muitas pessoas não sabem lidar com isso. Eu tenho recebido muitos comentários lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue, Tamires Aleluia, de pessoas que foram traídas, continuam no relacionamento, mas elas não sabem como lidar com o fato
de haverem sido traídas. Então, esse evento do dia 6 é exclusivamente para você que já foi traída e não faz ideia do que fazer com essa informação, tá bom? Deixa eu ligar a luz aqui, que o tempo fechou um pouco e escureceu, certo? E aí, vamos lá. Eu quero usar como tema uma série que eu terminei de assistir, ela chama Hierarquia, e lá a gente tem o Murphy, a Ingrid e temos também o Nick. O Nick é uma pessoa incrível, um solteiro super cobiçado, dono de muitas riquezas. Ué, gente, minha ring light parou de funcionar. Que triste. Parou mesmo. Enfim. O Nick é um solteirão super cobiçado. E aí ele conhece a Ingrid. A Ingrid, ela trabalha no escritório de advocacia e ela tá fazendo de tudo para se tornar sócia, né? Sócia júnior. Só que antes dela conhecer o Nick, ela conheceu o Murphy, eles tiveram uma noite, ela se envolveu, tipo uma balada, se conheceram numa balada, tiveram uma noite, ela se envolveu pra caramba. Ele disse pra ela que estava indo embora pra Los Angeles, porque ele tinha recebido um convite pra trabalhar lá. De Nova York ele foi embora pra Los Angeles, ficou 6 anos em Los Angeles e voltou para Nova York depois de 6 anos. Durante esses 6 anos, a Ingrid ficou totalmente alucinada por ele. Eles não mantiveram contato, mas ela dormia e acordava pensando no Murphy durante 6 anos e não se envolveu com ninguém. Ela se focou exclusivamente no trabalho dela e na missão de se tornar uma sócia. Quando o Murphy volta, ele finge não lembrar da Ingrid. E aí a Ingrid, numa tentativa de vingança ou talvez, vamos ver no que dá, ela começa a sair com o Nick, que é um cara sensível, que é um cara que faz demais por ela, né? Então, quando você está num relacionamento que você recebe muito e você não consegue retribuir, você se sente em dívida com a pessoa. E isso não é a melhor maneira de se conduzir um relacionamento, tá? Porque isso pode desencadear muitas coisas. Eu já fui a parceira que fazia de tudo pelo namorado. Comprava remédio, cuidava, levava lanche no serviço, buscava. E eu fazia demais por eles. E eles não tinham como retribuir, não dava pra retribuir. Porque eu sou muito intensa e na minha intensidade eu ultrapassava todos os limites, sabe? E eles se sentiam inferiores, menores, em dívida. E esse era o Nick. O Nick, pra você ter noção, o apartamento dela alagou, o Nick levou ela pra casa dele. O Nick bancava todas as contas. Eles tinham uma festa pra ir e ela pediu pra ele pegar o vestido dela na lavanderia. O Nick foi lá e comprou um vestido novo pra ela. Então, assim, na ânsia de querer fazer muito por ela, o Nick tomava a frente de tudo e deixava ela sem muita alternativa, sem muita escolha. Então ela chegou num ponto em que ela estava vivendo num lugar que ela não queria, com uma pessoa que tomava a frente de todas as resoluções ali da vida cotidiana, porque ela simplesmente não conseguia falar não. Ela não conseguia impor limites e estabelecer o que ela queria viver. Então ela estava vivendo uma vida que não era para ela. Ela estava vivendo uma vida que o Nick queria.
Obviamente que uma coisa não justifica a outra, mas o que caberia nessa situação era os dois sentarem e conversar. Olha, eu acho que você tá ultrapassando um pouco os limites, eu preciso de um pouco de espaço, eu preciso de autonomia. Até porque a Ingrid não é filha do Nick. A Ingrid é parceira, ela é adulta, né? Ela já tinha o apartamento dela, a vida dela, ela já era independente. Primeiro ponto. Algo que a Ingrid não deixou claro para o Nick, e ela sabia que existia uma preocupação do Nick em relação ao Murphy, é que ela e o Murphy tinham uma história. Ela e o Murphy já se conheciam antes de trabalharem juntos. Quando o Murphy voltou para Nova York, ele caiu justamente no mesmo escritório que a Ingrid. Então eles trabalhavam juntos porque eles estavam concorrendo à mesma vaga de sócio júnior. E aí o que aconteceu? Eles trabalhavam muito juntos, eles viajavam muito juntos. E num determinado dia, numa viagem que eles fizeram de confraternização da empresa, Murphy e Ingrid deram um beijo. Foi só um beijo, mas foi um beijo. Se você acompanha os meus conteúdos sobre traição lá no Instagram, você sabe que, dependendo da situação, uma mensagem já pode ser considerada traição. E não foi diferente. Ela traiu o Nick, não contou nada pro Nick e resolveu voltar para a vida normal que ela tinha, sem abrir o jogo pro Nick, nem sobre a história que ela já tinha com o Murphy, nem sobre o acontecimento. Ok. Qual foi o problema? Quando você tá num relacionamento, você precisa impor limites para outras pessoas. Ontem mesmo, eu bloqueei uma pessoa no meu Facebook, um homem, porque as mensagens que ele me mandava demonstrava que ele queria alguma coisa, né? Coraçõezinhos. E aí o último comentário dele foi assim: nossa, que bocão. Eu, como uma mulher casada, eu preciso me resguardar quanto a isso. A gente consegue fazer isso sempre? Não. Porque a gente é humano, né? Eu consegui cortar ali uma pessoa que não tem nenhum tipo de vínculo comigo, não tem nenhum tipo de convivência. Mas se fosse um amigo, se fosse uma pessoa que eu tenho um carinho, que eu tenho algum tipo de apreciação, talvez fosse mais difícil fazer esse corte, sabe? No intuito assim de, é brincadeira, não tem nada a ver, às vezes ele não quis dizer isso, ou, é zoeira, sabe? Então, às vezes vai ser difícil impor esses limites? Vai. Mas continua aqui no raciocínio comigo. Inclusive, em nome de Jesus, tu já dá um curtir nesse vídeo, já encaminha esse vídeo para alguém que precisa aprender sobre relacionamento. Você me ajuda pra gente crescer esse canal e bater a meta de chegar a 1000 inscritos. Lá no Instagram a gente vai bater 1000, estamos com 940. Vamos bater 1000 e eu vou fazer festa lá. Eu quero poder fazer festa aqui no YouTube quando a gente bater 1000 inscritos, ok? Então, continuando o nosso raciocínio, quando você fecha a brecha, ok, fechou a brecha, estamos seguros. Mas quando você não fecha, a tendência é piorar. Então, eu já falei sobre esse ciclo aqui da traição num post meu lá do Instagram, mas se você não viu, eu vou falar aqui pra você. Começa com uma mensagem, depois vai pro WhatsApp, depois começa com conversas diárias, depois passa para contatos físicos, depois passa para um beijo, um abraço, depois você já tá marcando de ir pro motel com ele. Não começa com um motel, não começa grande, começa pequeno. No caso da Nick, quando o Murphy voltou, no caso da Ingrid, quando o Murphy voltou, começou com olhares, depois ele tentou beijar ela não deixou. Só que ela não colocou um limite, sabe? Ela só não deixou. Todos os dias, trabalhando junto. A gente sabe que a vida de um advogado é um turbilhão de emoções, então ao mesmo tempo que você tá
vencendo um processo, você já tá tendo problema com outro cliente, são altos e baixos, muita pressão, e ele sempre ali, né, ajudando, auxiliando. A mulher gosta disso, né, do homem que provê, que protege. Isso chama atenção. E aí eles foram viajar juntos, enfim. Depois do beijo, ficou aquela sensação de eu quero mais. E ela não se afastou do Murphy. E também não conversou com o Nick. O que aconteceu? Eles foram trabalhar no dia de ações de graça no escritório. Não tinha ninguém no escritório, só tava os dois. Tinha acontecido uma situação da irmã dela e uma joia que ela tinha ganhado do Nick. Deu polícia, deu busca e apreensão, deu prisão. A Ingrid ficou presa nessa madrugada da virada do dia para amanhecer o dia de ações de graça. Para quem que ela podia ligar e pedir ajuda? Que não ia julgar ela. Ela não podia ligar pro Nick, que ela tinha pedido um tempo e que era a joia da família dele, que estava envolvida nisso tudo, né? Então, ela ligou pro Murphy. E o Murphy foi lá de madrugada, soltou ela, pagou a fiança, levou ela pro escritório, porque eles tinham um cliente para resolver, mesmo sendo dia de ações de graça, eles tinham que resolver uma papelada. Eles foram ali para o escritório, só tinha os dois. Ele emprestou uma roupa, porque ela estava com vestido de festa e tudo mais. Ele emprestou uma roupa para ela tomar banho, uma roupa dele, que ele usava na academia, uma camiseta, um moletom. Ela foi lá, tomou banho e colocou a roupa dele e eles foram trabalhar no escritório. Só que assim, gente, só tava os dois no escritório. E aí, como ela não ia poder passar o dia de ações de graça com a família, o Murphy preparou uma refeição ali, um banquete ali para eles no escritório. E ela achou aquilo a coisa mais incrível, né? Eu também acharia, óbvio. Somos mulheres, movidas por sentimentos. Qualquer uma de nós acharia incrível. E aí, depois da ceia, eles resolveram lá a questão do cliente, deu tudo certo. E naquela euforia de comemorar, eles se beijaram e fizeram tudo o que poderiam fazer. E até aí tudo bem, se não fosse o Nick aparecendo lá no escritório, pegando os dois juntos, com uma marmitinha de ceia de ações de graça. Então, assim, pro Nick, o problema não foi ela trair ele com o Murphy. O problema foi ela não contar que ela e o Murphy tinham uma história, ela dizer pro Nick que ele não precisaria se preocupar com o Murphy, e o Murphy pegar os dois juntos, tipo assim, 12 horas depois que ela tinha pedido um tempo. O problema não foi o que ela fez. O problema não foi o que ela fez, o problema foi o que ela deixou de fazer, né? Ela sentia algo pelo Murphy, ela tentou correr disso, ela enfiou o Nick nessa história, porque se você não está segura do que você sente, você não vai entrar num relacionamento. Se você ainda gosta de outra pessoa, não se cura um amor com outro amor. E aí, ok, ela não sentiu culpa, ela foi lá tentar resolver as coisas com o Nick, mas tipo assim, ela já tinha partido o coração dele. Não parte o coração das pessoas. Não crie expectativas que você não está disposto a suprir, tá? Ela tentou resolver a situação lá com o Nick. Eles resolveram de uma maneira, tipo assim, cada um pro seu lado, não quero conversa. E no final da primeira temporada, ela descobre que o Murphy, o cara com quem ela tava, traiu ela pro chefe. Ela tinha pedido sigilo pra ele em relação a ela ter sido presa. E ele contou pro chefe. Provavelmente foi por isso
que ela não conseguiu a vaga de sócia, mas o Murphy conseguiu. Então eu fiz toda essa explanação e esse estudo de caso aqui para que você entenda que o problema não é o que você sente, o problema é o que você faz em relação a isso. No caso da Ingrid, não foi o que ela fez, foi o que ela deixou de fazer. Porque, gente, eu vou ser bem sincera pra vocês. Eu acho que eu nunca contei isso aqui em live. Mas eu namorava um rapaz, ele era de outra cidade, e a gente tava junto já há quase 3 anos. Era um relacionamento muito complicado, muito conturbado, com muitas brigas, muita discussão, dias sem se falar. E eu, louca, não sabia de nada, coitada. Eu tinha uns 25 anos na época. Tava vendo já a roupa de noiva. A gente já pensava em se casar. A gente já tinha uma data pra se casar. A gente ia casar em janeiro. Tem jeito de começar o ano melhor, meu povo? Casando! Ia casar em janeiro, já tava na nossa cabeça tudo certo. A gente já tava correndo atrás de algumas coisas, eu já tinha uma casa comprada, a gente já tava falando sobre mobiliar a casa e tudo mais. Só que assim, a gente brigava muito, ele era muito filhinho da mamãe. Quem manipulava ele eram os pais, eu não tinha voz ativa no relacionamento. A gente só brigava, ficava dias sem se falar. Era um relacionamento totalmente disfuncional e fadado ao fracasso. E eu insistindo, insistindo, insistindo e insistindo. Enfim, quando a gente terminou, eu falei assim, ó, não quero mais, não aguento. Aconteceram várias coisas, sabe? Eu não vou expor aqui porque eu não acho justo. Mas aconteceram várias coisas, ele mudou pra Marília, teve várias situações. E aí, ele foi embora, a gente terminou. Só que a gente ainda conversava. E ainda tinha aquele negócio assim, vamos se falar, vamos. Tá. Só que eu não tava mais naquele relacionamento, sabe? E aí a gente terminou, a gente ainda se falava, mas a gente terminou. E aí a gente ficou uns 3 meses separado, sem se falar direito, e eu fui viver minha vida. E aí eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo, um rapaz, um cara. Na época eu tinha 25, ele tinha 33. Ele trabalhava comigo e a gente conversava muito, sabe? A gente. Eu contava das minhas dificuldades no relacionamento pra ele me aconselhava, ele me zoava. E a gente acabou se envolvendo. Então a gente ficava, né? Vou falar que a gente ficava. Nunca passou dos limites, mas a gente ficava. Ele tinha uma história bem complicada também, porque ele tava saindo de um divórcio e ele tinha, sei lá, 3, 4 filhas. Ele também era de outra cidade, mas a gente trabalhava junto. Então, um certo dia ele me chamou pra sair, eu falei, cara, vamos, eu tô afim, vamos sair sim. E a gente saiu e foi muito gostoso e tudo mais. E eu falei assim, quer saber? Eu não vou voltar. Eu não vou voltar, ele quer voltar, mas eu não vou voltar porque meu coração não tá mais naquele relacionamento, né? Aqui eu tenho o que eu não tenho lá. Que era o quê? Zero brigas, zero cobranças. A gente não estabeleceu, tipo, estamos namorando. Não, a gente tá junto e vamos ver o que dá. Como a situação dele era muito enrolada, e eu sabia disso desde o início, eu sabia que a gente não ia casar e ser feliz, né? Mas naquele momento eu precisava daquilo ali, sabe? Daquele aconchego. E eu já não gostava do meu ex, então assim, naquela bagunça toda, era aquilo que eu precisava, tá? Não tô falando de Deus, não tô falando de certo e errado. Tô falando do que eu vivi. Até porque, se a gente for olhar, totalmente errado.
Ok. A gente ficou junto uns 6 meses. E nesse tempo dos 6 meses, eu terminei mais ou menos em junho. A gente ia casar em janeiro. Quando foi lá pra setembro, o meu ex veio pra Marília. Ó, eu preciso te ver, a gente precisa conversar. Eu falei, tá bom. Ele veio na minha casa, minha mãe não quis conversar com ele, assim, tipo, não quis receber ele. Acho que minha mãe falou com ele, tipo, acabou com ele, tudo mais. E aí, vocês percebem que na segunda-feira é um bate-papo, né? Somos nós aqui, amigas. Somos nós. Aí na segunda-feira, no final de semana ele foi lá, a gente conversou e tal. Aí ele me beijou, mas, cara, foi muito ruim. Foi muito ruim. Eu falei, não, não dá. Aí ele pegou e falou assim: eu tô percebendo que você não tá entregue a isso. Falei, realmente, eu não tô entregue, eu preciso te contar um negócio. Seguinte, nesse tempo que a gente terminou, conheci uma pessoa, eu me envolvi com essa pessoa. Então eu acho que não tem como a gente voltar, não tem espaço mais pra esse relacionamento na minha vida, no momento que eu tô e tudo mais. E aí, o que homens imaturos fazem quando perdem o terreno, né? Eu vou me matar, eu vou isso, eu vou aquilo. Eu falei, ó, seguinte, eu cansei dessa ladainha, cansei disso. Acho melhor você voltar lá pra sua cidade. Me esquece. Eu continuei com essa pessoa que trabalhava comigo, foi muito gostoso, foi bom enquanto durou. A gente ficou uns 6 meses juntos só. Foi muito gostoso, a gente passeava, a gente abonava pra ficar junto. Gente, era muito gostoso. Era muito gostoso. Dá pra ver, né? Era muito gostoso. E aconteceu isso, eu saí daquela escola, então a gente não teve mais contato. E quando foi em janeiro, que era o mês que era pra eu casar com essa pessoa, meu ex, ele casou com outra pessoa. Que ele já tava ali de terelê. Só que assim, o que que eu acho muito justo? Você jogar com a verdade. Mesmo com as ameaças dele de se matar e tudo mais, o que que ele fez? Ele se casou com outra. Então, assim, aquela situação toda, aquela cena toda, era só cena, sabe? E eu nunca saberia. Mas pra mim era difícil voltar pra um relacionamento que meu coração não tava mais lá, que o meu sentimento não tava mais lá, enquanto eu tava gostando de outra pessoa. É inconcebível você estar com uma pessoa pensando em outra. É inconcebível isso, entende? Ok. Anos depois, anos tipo assim, sei lá, uns 4 anos depois, essa pessoa que eu me envolvi durante os 6 meses veio trabalhar na mesma escola que eu de novo. Só que nessa época eu já estava com o meu atual, que hoje é meu marido, já estava com o Cláudio. E a gente trabalhou junto na mesma sala. A gente trabalhou junto mesmo, tipo, o período todo junto. E era muito bacana, porque por mais que a gente não tivesse mais um vínculo afetivo e emocional, existiu um carinho, porque o que a gente viveu foi muito gostoso. Apesar de não ter evoluído, naquele momento eu precisava daquele aconchego que ele me deu, sabe? E hoje eu tô aqui de verdade abrindo meu coração. Tudo que eu tô falando pra vocês, meu marido já sabe, tá? Eu já contei pra ele. Então não vai ter surpresas. E a gente trabalhou junto e foi muito bacana. A gente não se envolveu de novo porque a nossa história já tinha tido um final. E por que que eu trouxe essa história aqui pra vocês? Porque a verdade, ela precisa ser dita, né? Talvez foi o que faltou ali pra Ingrid. É falar assim, olha, eu já tive uma história com aquela pessoa. E na época eu não contei pro meu namorado, na época ele era meu noivo, eu não contei pro Cláudio porque eu não queria que ele tivesse preocupações desnecessárias. Da minha parte não existia nenhum sentimento em relação a essa pessoa que estava trabalhando comigo novamente. Eu estava muito segura do sentimento que eu tinha pelo Cláudio e ainda tenho. Então a gente conseguiu trabalhar muito bem, a gente desenvolveu um trabalho incrível com as crianças. Foi muito gratificante para mim poder trabalhar novamente com ele. E não houve ali perdas, né? Em nenhum momento eu me senti balançada ou em dúvida. Mas existem momentos em que você vai se sentir balançada e em dúvida. E o problema não é você se sentir balançada. Você não pode amar duas pessoas, mas você pode sim amar uma pessoa que é a correta e sentir atração pela outra. Isso pode acontecer. O problema não é o que você sente.
O problema é o que você faz em relação ao que você tá sentindo. Então, para evitar uma traição, por exemplo, se eu percebesse que trabalhar com essa pessoa novamente faria eu sentir sentimentos que colocariam o meu relacionamento em risco, a primeira coisa que eu tinha que fazer era o quê? Me afastar daquela pessoa que iria trabalhar comigo. Pedir para ficar em outra sala, pedir para trocar com alguém, trocar de lugar, trocar de setor e abrir o jogo com meu marido. No caso, meu noivo. Então, a verdade, ela tem que vir em primeiro lugar sempre. Você tem que andar na verdade. Se isso acontece e eu sinto alguma coisa ainda pela pessoa, para algo se desenrolar, é questão de segundos, entende? Então é por isso que você precisa andar na verdade e com a verdade, sempre, para evitar que algo pequeno cresça e se transforme em algo grande. Aqui eu tô falando com você sobre a verdade, eu tô falando com você sobre limites, eu tô falando para você sobre brechas que precisam ser fechadas para que você não caia na cilada de achar que não tem nada a ver, imagina. É só um colega do passado. E não é. É uma armadilha que você mesmo, é o laço do passarinheiro, sabe? Uma armadilha que você mesmo armou para você cair. E cai. E cai. Se você não tiver ali algo muito bem estruturado, cai. E aí você se confunde. E aí você quer trocar o certo pelo duvidoso. Igual a Ingrid fez. Ela foi atrás da paixão, ela foi atrás das borboletas no estômago e ela trocou o Nick, que era um cara que só precisa ali de um alinhamento, por um cara que não tem caráter, que é o Murphy. O Murphy, ele não tem caráter. Tanto que ele foi leal ao patrão dele e não à namorada dele. Então, quando você estiver em dúvida, observe os detalhes. Se ele foi cafajeste, ele vai continuar sendo cafajeste. A gente não tem o poder de mudar as pessoas. Eu tenho o poder de me mudar, mas eu não tenho o poder de mudar você. Você precisa querer, certo? É igual no desafio dos 14 dias. Se você entra no desafio dos 14 dias, você compra o desafio por R$ 59, mas você não está disposta a mudar, você só vai gastar dinheiro. Porque eu não tenho o poder de te mudar. Eu preciso que você tenha o compromisso de querer mudar. Entende? Ai, que delícia. Essa foi a nossa live de hoje. Eu espero que você tenha tido muitos insights aí na sua cabecinha. A gente volta na segunda que vem, às 18h30. Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu curtir, encaminha esse vídeo para mozão, para as amigas, no grupo da família, no grupo da empresa, para que a gente possa alcançar mais pessoas, para que o canal possa crescer e a gente possa bater a meta de 1.000 inscritos aqui no canal, porque lá no Instagram a gente já vai bater 1.000, tá? Quero fazer um evento incrível aqui a hora que a gente bater os 1.000, mas eu preciso que você me ajude, certo? A gente se vê segunda-feira que vem. Se você quer participar da live de semana que vem, entra no grupo, eu vou deixar o link aqui embaixo para você estar comigo. Vai ser muito top, muito top. Um beijo. A gente se vê segunda-feira às 18h30. É isso. Ai, que delícia. Até mais, povo.